queridos, a paz do Senhor Jesus. Louva a Deus por essa oportunidade. Quero já de antemão compartilhar o versículo da Bíblia encontrado no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Isaías 43 e o verso de número 2. Isaías 43 e o versículo de número 2, que nos diz assim a palavra do Senhor: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Poder ficar à vontade em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos diante de um versículo da Bíblia que de fato ele é muito conhecido por todos que têm o hábito e o costume de ler e estudar a palavra de Deus. Nós estamos diante desse versículo que nos chama a atenção. Bendito seja o nome do Senhor. O capítulo de número 43 está inserido num bloco conhecido como Livro da Consolação. Isaías de número 40, capítulo 40 e o capítulo de número 55, dirigido ao povo de Israel em situação de exílio, sofrimento, medo e sensação de abandono. Na verdade, essa era a sensação do povo de Israel, mas Deus, de fato, muda a história deste povo. Israel estava longe da sua terra, ferido espiritualmente, em crise de identidade, questionando se Deus ainda estava com eles. Essa aqui era a cantiga do povo de Israel. Eles questionavam a Deus para poder saber se de fato Deus ainda estava com eles. No capítulo anterior, que é o capítulo de número 42, nós vamos analisar e entender o quê? Que dentro desse capítulo de número 42, o povo é chamado de cego e surdo espiritualmente. Agora já em Isaías, de número 43, Deus muda o tom e fala como Redentor, Criador e companheiro fiel do povo. Bendito seja o nome do Senhor. E aí Deus vem com esta palavra de uma maneira bem simples e mais bem detalhada sobre o povo de Israel. E aí Deus chama a atenção falando: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus está deixando claro para o povo, Deus está falando para o povo de Israel. Em que sentido, pastor Edivan? Deus está deixando claro para o povo que o povo não estava abandonado, que o povo não estava só. Não. Deus está afirmando e dizendo: olha, não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus, para que o povo pudesse entender, Deus traz aqui uma afirmativa. Se nós for analisar o verso de número 2 do livro de Isaías, do capítulo de número 43, Deus está verbalizando uma afirmativa. Deus está afirmando, presbítero, para aquele povo. Deus está dizendo: ó, quando passares pelas águas, ó glória, Deus está dizendo: ó, quando
passares, Deus não está dizendo se passares, não. Deus está dizendo, Ele está sendo categórico, Ele está afirmando. Isso aqui se trata de uma afirmativa pessoal de um ser divino. Deus está dizendo, quando passare pelas águas, aleluia. Vamos entender esse pronome aqui no hebraico, porque a expressão no hebraico indica inevitabilidade, ou seja, não possibilidade. Não diz se passares, mas quando passares, aleluia, aleluia. As águas aqui simbolizam o que? Caos, angústia, perigo, situações fora de controle, aleluia. Mas Deus está dizendo, se passarem pelas águas, aleluia, as águas não te submergerão. Oh glória, isso aqui é a promessa de um Deus vivo, é a promessa de um Deus redentor, é a promessa de um Deus guardador, é a promessa de um Deus fiel. Sabe que Deus está dizendo, aleluia, e eu aqui tomo partida da verbalização de Deus. Eu não sei como tu chegou aqui nesta noite, neste culto, eu não sei como foi o dia para ti, mas Deus está dizendo, eu te chamei, eu estou contigo, eu te guardo, não tema. Oh glória, aleluia. Dentro de uma referência paralela, no Salmo de número 69, o verso de número 1 e 2, está dizendo, as águas entraram até a minha alma. No Salmo de número 124, verso de número 4 e 5, está dizendo, as águas teriam passado sobre a nossa alma, aleluia. Mas trazendo uma aplicação mais real para nós, aleluia. Deus quer que nós entendemos a fé bíblica, não nega o sofrimento, ela o atravessa com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Não entendeu? Eu vou repetir para você poder entender. A fé, essa fé que nós temos baseado em Deus, baseado na Bíblia, aleluia, ela não nega sofrimento, não nega sofrimento, ela o atravessa com Deus, aleluia. Em outras palavras, Deus está dizendo, embora as águas estejam, aleluia, na tua frente, tu vai passar, porque eu vou passar contigo, eu vou andar contigo, eu vou caminhar contigo. Bendito seja o nome dele. Quando Deus, aleluia, Ele afirma, e quando Ele verbaliza estas palavras, em que sentido Ele quer dizer isso? Ele está tentando inculcar na mente daquele povo, e na minha e na tua mente, Ele está tentando dizer, olha, eu estarei contigo, tu não estás só, eu estou contigo, aleluia. Aqui está o que? O centro do texto, aleluia. O hebraico nos traz uma revelação profunda sobre isso. Bendito seja o nome do Senhor, porque o pronome e o verbo da palavra estarei contigo, no hebraico quer dizer o que? Itakaani. A palavra Itakaani quer dizer literalmente, contigo eu sou, contigo eu sou, aleluia. Sabe que Deus está dizendo aqui? Deus está expressando aqui algo muito importante. Ele está dizendo com essa expressão, ecoa o nome revelador de Deus. Em que sentido? Dizendo, eu sou o que sou, aleluia. Sabe que Deus está dizendo, olha, eu sou o que sou. Ele está dizendo, olha, eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que realizo, eu sou o Deus que guardo, eu sou o Deus que protejo, eu sou o Deus do livramento e o Deus da presença real. Quem crê nisso aqui, levante a mão e adore o nome dele. Aleluia.
Diga para o seu irmão que está do seu lado aí, diga: Deus é contigo. Diga: Deus é contigo. Oh glória, oh glória, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Deus traz este sentido desta palavra que está encontrado lá em Êxodo capítulo 3, número 14, eu sou o que sou, ele quer dizer o que ainda mais, pastor? Não é apenas a presença passiva, mas a presença ativa, aleluia, sustentadora e salvadora, aleluia. O que é isso? A presença, aleluia, passiva é aquela presença que passa, é aquela presença que passa e você tem, depois que passa, você tem sensações, sabe, de medo. Não, Deus está dizendo: olha, a minha presença, ela não é passiva, a minha presença, ela é ativa. Além dela ser ativa, ela é sustentadora e salvadora, aleluia. Não entendeu? Deixa eu explicar isso aqui. Quando Deus está dizendo que a presença dele, aleluia, é ativa, sustentadora e salvadora, Deus quer que eu entenda que ele está do meu lado. Em que sentido, pastor? Ele quer que eu entenda, que você entenda que quando você se movimentar, ele se movimenta contigo. Se você anda, ele anda contigo. Se você para, ele para contigo. Mas isso quer dizer o quê? É que a presença dele está na tua vida, em todo sentido, em todo sentido, em todo sentido. Oh glória, aleluia. Aí sim, glória a Deus. Deus não promete tirar o caminho difícil, mas promete também não nos deixar sozinho, desamparado. Não. Ele está dizendo: olha, embora o caminho seja difícil, seja turbulento, você não está só. Eu estou contigo. Entenda isso aqui, minha querida, meu querido. Sabe, Deus está nos chamando para uma razão, porque infelizmente tem uma meia dúzia de crente chorão, murmurador, crente menino, que ele vive se lamentando. Qualquer coisinha ele se lamenta, qualquer coisinha ele diz que Deus não é com ele, não é com ela. Mas Deus está dizendo aqui: olha, embora tu esteja no meio de um caos, no meio de uma crise, eu sou contigo. Eu sou contigo. Oh glória, aleluia. Quando, entenda isso, quando pelos rios eles não te submergerão. Isso aqui, rios, representam o que? Crises mais intensa e prolongada do que águas rasa. No hebraico, a ideia de submergir é o que? Ser dominado, ser afogado, poder, ou seja, perder o fôlego. Referências históricas implícita, a travessia do Mar Vermelho. O povo, quando chega lá na frente do Mar Vermelho, começaram a murmurar, porque eles sentiram medo. Eles olharam para o mar e disseram: Moisés, porventura não tinha sepulcro lá no Egito? Mas antes era até deixado nós lá. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a frente, que nós vê barreira, vê as águas, aí traz o sentido de pavor, de medo. Mas nós devemos entender, embora que se o mar, o rio ou as águas não abrirem para ti ou para mim, Deus vai fazer nós passar por cima dele, por cima do mar, porque Deus é Deus, aleluia, e ele é Deus do impossível, aleluia. Deixa eu aplicar isso aqui, porque eu já quero encerrar. Escute, preste atenção. A travessia, vamos entender isso, aleluia. Essas referências históricas implícitas, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Jordão. Há momento em que a crise cresce, mas Deus estabelece o quê? Um limite
para ela. Escute, meu irmão, escute, meu irmão. Este caos, este problema, ei, essa crise, ela não é para te abater, ela não é para te diminuir, ela não é para te parar. Não. É um momento de prova, mas todo momento de prova, ela tem uma saída. Sabe por quê? Porque Deus estabelece tudo para nós. Aleluia. Se tem prova, tem aprovação. Aleluia. Se tem caos, depois tem bonança. Se tem crise, ei, depois tem a solução, porque Deus é o maestro que rege todas as coisas. Bendito seja o nome dele. Porém, há momento que a crise, aleluia, ela quer nos devastar, mas Deus estabelece o que? Um limite, aleluia, a ela. E Ele pode também, sabe, destruir. Ele pode mudar o fator da história, aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é soberano acima de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. A crise, o sofrimento, a angústia não pode te destruir. Não. Ela pode te melhorar, mas não vai, ou melhor, ela pode até te tentar temer, colocar um temor, mas ela não vai conseguir te parar, porque Deus pega pelas tuas mãos e Ele fala contigo e diz: eu estou contigo, filha, eu estou contigo, filho. Anda, marcha, porque tu vai vencer, tu vai chegar do outro lado, porque eu sou Deus na tua vida. E para encerrar, Ele diz: quando passarem pelo fogo, vou já encerrar. Quando passarem pelo fogo, Ele está dizendo o quê? Quando passarem pelo fogo, eu sou contigo. Aleluia. Entenda isso aqui. O fogo na Bíblia é símbolo de provação extrema, julgamento, purificação, dor intensa. E vamos entender alguns pontos aqui. Referência direta: Daniel, aleluia, os 3 jovens da fornalha, aleluia, foram jogados dentro da fornalha. Ei, aparentemente foram só 3 e 3 que foram jogados, mas o rei, ele teve a vista de mais um lá dentro da fornalha. Quem era? Era a presença de Deus, era a presença de Deus, era o próprio Deus, aleluia. Ei, o fogo não vai te queimar, o fogo não vai te destruir. Não. Por isso Ele diz: eles passaram pelo fogo. Eles quem? Daniel, Sadraque, Abednego, todos eles passaram pela provação do fogo. Sim, não foram queimados, não cheirava a fumaça, não estava sozinho. Havia o 4º homem lá dentro da fornalha. Quem é esse 4º homem, pastor Edivan? É Deus, é Deus, é Deus. E Deus está contigo nesta fornalha. Deus não prometeu ausência de fogo, mas a proteção no meio dele. Aleluia. O que é isso, pastor? Aleluia. Ser tortuoso, independente do caminho ter fogo, independente do caminho ter problema, independente do problema ter caos, aleluia. Deus não vai me livrar de eu andar por este caminho, mas Ele vai me conduzir pelo caminho, Ele vai andar comigo pelo caminho, aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é soberano, Ele é Deus, aleluia, que faz proeza. Deus não mimiza sua dor, Ele garante o que? Companhia. Ele limite ao sofrimento para quem está, aleluia, com Ele, para quem caminha com Ele, para quem anda com Ele, aleluia. Entenda isso. Para quem está com Deus, para quem está no caminho de Deus, para quem está na crise, ou seja, andando, não tem crise, não tem sofrimento. A dor não é sinal de abandono. A presença de Deus é silenciosa, mas é real. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão aí, segure e olhe bem dentro do olho dele e diga: a presença de Deus é silenciosa, mas é
real, mas é real. O fogo não é o fim, é o processo que há propósito na travessia. Segura na mão do teu irmão aí, diga para ele, repita aí com ele, em nome do Senhor Jesus, para mim poder devolver o microfone. Diga: quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergerão. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma promessa condicional, é uma promessa redentora, é uma promessa real. Descansa no teu Senhor, porque Ele está contigo. A partir de hoje, não deixe o inimigo impor dúvida na tua mente, não. Aleluia, dizendo: olha, está vendo, aconteceu isso contigo. Sabe por quê? Porque Deus não está contigo. Não, aconteceu sim. Por que que aconteceu? E porque Deus permite acontecer? É para te tornar mais forte na presença dEle, mais forte na presença dEle. Então entenda, Deus está contigo. Acima de tudo, Ele é o teu Senhor. Amém? Maravilha, glória a Deus. Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus por essa boa palavra? Aleluia, graças a Deus por esse pão, por esse banquete, por esse alimento saudável, Bíblia Sagrada. Glória a Deus.